Estamos hoje no quarto vídeo sobre epilepsias raras e o caminho para o tratamento personalizado. Hoje eu gostaria de falar uma diferença que nós temos de encefalopatias epiléticas e as encefalopatias epiléticas do desenvolvimento. Aqui vai aparecer um slide com esse artigo publicado em 2022 que iniciou esse conceito de DEE, que é a encefalopatia epilética do desenvolvimento, que também foi o motivo da minha tese de doutorado. Então, a diferença entre encefalopatia epilética, que a gente já falava há muito tempo, da encefalopatia epilética do desenvolvimento, é que a encefalopatia epilética, a epilepsia, as descargas epileptiformes são os responsáveis diretamente pela encefalopatia e que, em tese, você tratando, você melhoraria essa encefalopatia. Por exemplo, a síndrome de West, a síndrome dos espasmos epiléticos, secundário a uma lesão de uma hipóxia, por exemplo, você tratando aqueles espasmos, melhorando a ipsarritmia, com corticoide e vigabatrina, por exemplo, poderia melhorar o desenvolvimento daquela criança. O tratamento da síndrome do estado de mal epilético do sono também é um dos exemplos. Já a encefalopatia epilética do desenvolvimento, que é um termo que foi criado, né, por especialistas no artigo de 2022, que é esse artigo que eu vou colocar aqui, ele falou das classificações das síndromes epiléticas, desde no lactente, no neonato, até a fase adulta. E uma das síndromes epiléticas foi a DEE, e que eu vou colocar daqui para frente, a gente vai falar sobre cada encefalopatia epilética do desenvolvimento que tem uma etiologia específica, ou uma epilepsia com etiologia específica. Nós temos o que nós chamamos de critérios para a gente nos guiar, porque nem sempre vai estar disponível o teste genético, ou o teste genético pode demorar um pouco, e a gente já tem que suspeitar daquela síndrome epilética. E nós temos esse quadro que ajuda bastante. Então, toda síndrome epilética, os especialistas, os grupos de experts, colocaram critérios mandatórios, que são aqueles critérios que a gente tem que ter para suspeitar, para fazer o diagnóstico, critérios de alertas e critérios que a gente chama de exclusão. Além disso, a gente tem as crises, o eletroencefalograma, a idade de início das crises, como que essa criança desenvolve, as comorbidades e como é o curso da doença. E em alguns casos, né, a gente tem a ressonância que pode auxiliar. Então, eu recomendo para quem é médico, neurologista, sempre ler este artigo, sempre consultar, né, não vamos conseguir decorar todos os detalhes, mas sempre que a gente estiver diante de um quadro que suspeita de uma encefalopatia epilética ou uma DE, a gente sempre tem que consultar este quadro. Nessa classificação das síndromes epiléticas, a gente tem a classificação de acordo com a idade. Na fase do neonato, nós temos, por exemplo, a síndrome que nós chamamos síndrome da encefalopatia epilética do desenvolvimento precoce do lactente. Esse englobou duas síndromes que nós tínhamos anteriormente na outra classificação, que é a síndrome de Ohtahara e a síndrome de mioclonia precoce, a encefalopatia mioclônica precoce. Por que juntaram essas duas síndromes para colocar numa só? Porque na maioria das vezes
paciente tem tanto crises mioclônicas, crises tônicas, e os diagnósticos etiológicos, né, os diagnósticos genéticos, eles são muito parecidos. E se você diferenciar um ou outro, pode ser que a gente esteja passando ou tentando classificar e às vezes não bate exatamente com um com o outro. Eu vou começar com essa síndrome, né, com essa DE, e depois eu vou passando para outras. De um modo geral, né, a gente vai ter aqui, por exemplo, algumas síndromes que são bastante prevalentes, como a síndrome dos espasmos epiléticos. A gente está falando aqui de epilepsias raras. Então, dentro da síndrome dos espasmos epiléticos, ou a síndrome de West também, mais conhecida, a gente vai ter algumas que chamam bastante atenção, que são as doenças genéticas, as doenças mais raras. Temos também a síndrome de Lennox-Gastaut, a síndrome de Dravet, a epilepsia com crises focais migratórias. Temos depois a síndrome de Rasmussen, a síndrome de Fires e a epilepsia mioclônica progressiva. Bom, no período do lactente, do período neonatal, nós temos 4 síndromes, 4 DEs, que é essa primeira, que eu falei que é a DE precoce do lactente, a epilepsia do lactente com crises focais migratórias, a dos espasmos epiléticos infantis e a síndrome de Dravet. Então, nos próximos vídeos, eu vou falar destas que têm uma etiologia específica. Vou falar um pouquinho também, nesse primeiro vídeo, de casos clínicos reais, que nos ajudam a pensar em diagnósticos. Então, o primeiro caso é um primeiro filho de um casal não consanguíneo, a termo, 38 semanas, um Apgar, que é aquela notinha que o recém-nascido ganha quando nasce. Toda a carteirinha do nascimento tem essa nota. E ele, no primeiro dia, já teve quadro de hipoatividade, hipotonia, uma dificuldade de mamar, uma dificuldade respiratória, e acabou sendo levado para a UTI, foi intubado, e depois disso, depois da intubação, foi feito vários testes de erros inatos de metabolismo, testes para ver a parte de infecciosa, e nada se descobriu. Ele foi estubado, né, com 2 semanas já do nascimento, e começou a ter crises tônicas e crises mioclônicas. E além disso, tinha também uma alteração, né, de amônia, né? Então, nestes casos, a gente sempre tem que pensar nos erros inatos de metabolismo. Por quê? Porque é um início muito precoce, não tem uma história muito importante no nascimento. O teste Tandem, né, que a gente pode fazer em qualquer momento da vida, mas ele também faz parte do teste do pezinho ampliado, então ele vai ver vários subprodutos, né, do metabolismo. Então, produtos do ciclo da ureia, do ciclo da parte de carboidratos. Então, a gente consegue suspeitar através desses exames e depois confirmar no teste genético específico. Então, nessa criança, a gente viu um padrão de eletro que a gente chama de surto-supressão. Mas para ter a DE de início precoce, nem sempre você vai ter o traçado de surto-supressão. Pode ter um traçado de umas
os paroxismos mais multifocais. E nesse traçado, a gente pode até, durante o traçado, registrar algumas crises. Então, crises tônicas, crises mioclônicas, sempre pensar na DE precoce do lactente. E vários genes podem estar relacionados com isso. Então, o gene AMT, que é o da hiperglicidemia não cetótica, que foi o caso desse caso clínico que eu apresentei, né? O SCN1A, mas não relacionado à síndrome de Dravet, o KCNQ2, o gene SK1, o CDKL5, o SN2A que a gente falou nos vídeos passados, até o SN8A, o STXBP1, o GNA-O1, o RX, o KCNT1 e vários outros que essa lista só vai crescendo. Então, são genes que não são comuns, são raros, mas nessa faixa etária e com esse histórico, é obrigatório a gente fazer esse diagnóstico diferencial. E eu falei da questão de um gene, também, acho que eu não falei, mas é um gene chamado PNO, que é o que dá a deficiência da piridoxina. Então, nessa faixa etária, se você tiver casos dessa forma, é importante fazer o teste também da piridoxina, da biotina, né, para que a gente já descarte ou possa melhorar antes de um teste genético. Esse modelinho que a gente tem aqui, eu tento sempre encontrar um mecanismo fisiopatológico daquela doença, daquela encefalopatia. Por exemplo, eu falei da encefalopatia pelo SCN1A. Então, a gente sabe que o SCN1A é uma canalopatia. Então, nós temos canais, né, nos axônios, né, na terminação, e o canal normal seria um canal parecido com esse. E um canal alterado pode ter um ganho de função ou perda de função de acordo com aquela variante patogênica. Se você não entendeu o que é uma perda ou ganho de função, sugiro voltar 2 vídeos que eu falo sobre isso. Voltando para o nosso caso. Então, o paciente tinha mioclonias, crises tônicas, um eletro de surto-supressão, começou no período neonatal. Então, ele tem os critérios mandatórios e foi suspeitado, então, de uma DE precoce do lactente. Foi pedido um exoma e viu 2 variantes, na verdade 3 variantes no gene AMT. Então, o gene AMT, ele vai codificar, ele vai dar a informação para produção da proteína, que é a proteína que vai fazer a clivagem. Clivagem é aquela transformação da glicina, que é um substrato, para o fígado e para o cérebro. Então, aí você tem um acúmulo de glicina, né, no cérebro, no fígado, na urina, e por isso que é chamada de hiperglicidemia não cetótica. Não cetótica porque não produz os corpos cetônicos. E aí, o que acontece, né? A gente tem tratamentos específicos, por exemplo, benzoato de sódio, a gente tem controles da parte da dieta, né? Uma dieta pobre, né? Em alguns substratos. E é importante a gente saber desses diagnósticos porque melhora o prognóstico e melhora a qualidade de vida. Nem sempre a gente vai controlar todas as crises, todo o quadro, mas vai possibilitar uma melhoria bastante grande. Próximos vídeos eu vou falar de outras epilepsias, como o KCNQ2 e também o PCDH19.